A igreja enfrenta a perseguição do Partido Comunista Chinês e muitos irmãos são presos. Sua líder o nomeia para liderar um trabalho da igreja, mas ele está tímido, assustado e muito preocupado. Se eu for preso, não resistir à tortura e me tornar um Judas, meus dias como um crente não estarão contados? Situações adversas ocorrem uma após a outra e ele é denunciado por um Judas. Estava com o coração na garganta. Visto que a polícia já tinha tantas informações sobre mim, eu podia ser preso a qualquer momento. Ele abandonará seu trabalho e se protegerá ou confiará em Deus para continuar o seu dever? Confrontado com essa situação perigosa, o que ele irá fazer? No inverno, há vários anos, uma líder superior me disse que líderes e obreiros de uma igreja vizinha foram presos pela polícia. Era preciso dar seguimento a algum trabalho na igreja e os irmãos não tinham ninguém para apoiá-los. Alguns estavam tímidos, negativos e fracos, sem poder participar da vida de igreja. Ela perguntou se eu estaria disposto a liderar esse trabalho de igreja. Quando ela me perguntou, tive um certo conflito. Alguns irmãos foram presos naquela igreja. Se assumisse essa igreja, o que aconteceria comigo se fosse preso? Dada a minha idade avançada, meu corpo resistiria à tortura e aos espancamentos do grande dragão vermelho? Se não suportasse a tortura e me tornasse um Judas e traísse a Deus, meus anos de fé não teriam sido em vão? Mas pensei, dada a adversidade das circunstâncias, o trabalho da igreja precisava de alguém que interviesse nesse momento crucial. Então, relutante, concordei. Chegando à igreja, Xinjin me informou que alguns líderes obreiros e irmãos tinham sido presos e que ela só tinha conseguido contatar alguns irmãos da igreja. Não conseguiu falar com a maioria deles e assim não se reuniram. Quando ouvi isso, eu pensei, o grande dragão vermelho está usando nossos vizinhos para nos monitorar. E se quando eu for e apoiar esses irmãos, os vizinhos perceberem e me denunciarem? Além disso, muitos irmãos foram presos. Se algum não resistir à tortura e entregar outros irmãos, a polícia os monitorará. Não cairei em sua armadilha se eu for visitar esses irmãos? Se for preso, não resistir à tortura e me tornar um Judas, meus dias como um crente não estarão contados? Certamente não alcançarei salvação. Quanto mais pensava, mais assustado ficava, e parecia perigoso demais cumprir o dever ali. Era como se eu estivesse num campo minado, um passo errado e tudo estaria acabado. Na época, eu me arrependi de supervisionar o trabalho dessa igreja e não consegui me motivar para cumprir o meu dever. Então pensei, Xinjing é membro dessa igreja e está mais familiarizada com a situação geral. Então seria mais conveniente se ela visitasse os irmãos. Acabei de chegar e ainda não estou atualizado. Posso pedir que Xinjing visite os irmãos, assim não terei que me arriscar. Mas pensei, Xinjing não entende bem muitos princípios e carece de experiência. Ela consegue realmente fazer bem esse trabalho em vista disso? Será capaz de resolver os problemas dos irmãos? Mas se eu for pessoalmente, não me lançarei num desastre? Depois de remoer tudo na minha mente, decidi enviar Xinjing. Mas, dias depois, ela não progrediu nada. Quando vi isso, eu soube que devia sair e apoiar os irmãos. Caso contrário, seus problemas não seriam resolvidos e sua entrada na vida seria prejudicada. Sim. Mas como eram traiçoeiras as circunstâncias do momento, eu correria o risco de ser preso sempre que contatasse os irmãos. Portanto, não ousei trabalhar pessoalmente. Como resultado, passou um mês inteiro
sem que fizéssemos muito progresso no trabalho da igreja. Xinjing estava num estado de negatividade. Ah. Quando líderes e obreiros foram presos, o trabalho de seguimento devia ser feito a tempo. Xinjin não conseguia dar conta de tudo sozinha. Certo. Verdade. Eu estava ciente disso, mas vivia tímido e com medo naqueles dias. Por isso não ousava colaborar com ela no trabalho. Um dia, senti uma dor no meu joelho esquerdo. E dias depois, ele inchou igual a um balão e ficou preto e azulado. Doía tanto que eu mal podia andar. Na hora, entendi que isso devia ser uma disciplina de Deus. E então orei a ele, pedindo esclarecimento para que soubesse de suas intenções. Após orar, vi nas palavras de Deus. Deus diz: sua tristeza é devida à humanidade, por quem ele tem esperanças, mas que caiu nas trevas. Porque a obra que ele faz no homem não corresponde às suas expectativas. E porque a humanidade que ele ama não pode toda ela viver na luz. Ele sente tristeza pela humanidade inocente, pelo homem honesto, mas ignorante. E pelo homem que é bom, mas que é deficiente nas próprias visões. Sua tristeza é um símbolo de sua bondade e de sua misericórdia. Um símbolo de beleza e amabilidade. Amém. 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 As palavras de Deus me impactaram. Especialmente quando li: sua tristeza é devida à humanidade por quem ele tem esperanças, mas que caiu nas trevas. Eu senti muita culpa. Devido às prisões do grande dragão vermelho, os irmãos não viviam uma vida de igreja normal. Por isso caíam em depressão e escuridão, e sua vida era prejudicada. Deus ficou ansioso e angustiado. Esperava que alguém obedecesse à sua vontade e socorresse os irmãos para que pudessem ter uma vida de igreja normal. Mas eu repassei meu trabalho para Xinjing para preservar minha segurança. E me escondi numa concha para prolongar minha existência vil. Eu estava ciente de que os irmãos não podiam viver sua vida de igreja normal e que sua vida tinha sido prejudicada, mas não intervim. Onde estava minha humanidade? Estava sendo tão egoísta e desprezível. Pensei que, normalmente, quando a situação não era perigosa, eu acreditava ser alguém que amava a Deus e era capaz de fazer sacrifícios e se despender. Muitas vezes comungava com os outros a necessidade de amar e satisfazer a Deus. Mas ao ser confrontado com essa situação, eu só conseguia pensar na minha segurança. Eu não considerava a vontade de Deus. Ou se as vidas dos irmãos seriam prejudicadas. Vi que eu só tinha falado de conhecimento doutrinal. Estava enganando a Deus e as pessoas. Isso magoava a Deus e lhe era detestável. Ao perceber isso, me arrependi muito e orei a Deus. Amado Deus, sempre protejo meus interesses e falhei em obedecer à tua vontade. Realmente careço de razão e consciência. Deus, estou pronto para obedecer à tua vontade e apoiar os irmãos. Depois disso, comecei a ajudar e apoiar os irmãos e a resolver seus problemas. Um dia, ouvi uma irmã dizer: 2 anos atrás, mais de 10 irmãos desta igreja foram presos. Mesmo agora, alguns deles continuam presos. A polícia até ameaçou que deixará a igreja em ruínas. Esses demônios são realmente odiosos. Sim. Fiquei enfurecido. Eles eram déspotas e arrogantes demais. Mas inconscientemente, também fiquei com medo. Depois de apenas 2 anos, eles vieram e prenderam tantos outros membros. E ameaçaram deixar a igreja em ruínas. Se a polícia descobrisse que eu era o líder da igreja, não me tornaria seu alvo principal? Pensar em como os irmãos tinham sido torturados após sua prisão me fez estremecer de medo.
se eu fosse preso, eu seria capaz de resistir à tortura? Se eu fosse espancado até a morte e me tornasse um Judas, isso não seria meu fim? Quando soube que mais irmãos tinham sido presos, parecia que era perigoso demais cumprir meu dever nesse tipo de ambiente. Achei que podia ser preso a qualquer momento. E me senti muito tímido e assustado. Em vista das circunstâncias, esse é um estado normal. Você buscou a verdade? Qual entendimento você obteve depois? Vi esta passagem das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: independentemente de quão poderoso Satanás seja, independentemente de quão audacioso e ambicioso seja, independentemente de quão grande seja sua capacidade de causar danos, independentemente de quão abrangentes sejam as técnicas com as quais corrompe e seduz o homem, independentemente de quão inteligentes são os truques e artimanhas com os quais intimida o homem, independentemente de quão mutável seja a forma em que existe, ele nunca foi capaz de criar uma única coisa vivente. Nunca foi capaz de estabelecer leis ou regras para a existência de todas as coisas. E nunca foi capaz de governar e controlar nenhum objeto, seja animado ou inanimado. Dentro do cosmo e do firmamento, não há uma única pessoa ou objeto que tenha nascido dele ou que exista devido a ele. Não há uma única pessoa ou objeto que seja governado por ele ou controlado por ele. Pelo contrário, ele não só tem de viver sob o domínio de Deus, como, além disso, deve obedecer a todas as ordens e comandos de Deus. Sem a permissão de Deus, é difícil para Satanás tocar até mesmo uma gota de água ou grão de areia na terra. Sem a permissão de Deus, Satanás nem ao menos é livre para mover as formigas sobre terra, quanto mais a humanidade que foi criada por Deus. Aos olhos de Deus, Satanás é inferior aos lírios na montanha, às aves que voam no ar, aos peixes no mar e às larvas na terra. Seu papel entre todas as coisas é servir a todas as coisas e trabalhar para a humanidade e servir à obra de Deus e ao seu plano de gestão. Amém. 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 Por meio das palavras de Deus, percebi que todas as coisas estão sob o controle de Deus. Não importa quão selvagem Satanás seja, ele está dentro do domínio de Deus. Sem a permissão de Deus, Satanás não ousaria fazer nenhum movimento falso. Certo. Lembrei-me de quando Jó foi testado. Sem a permissão de Deus, Satanás só pôde ferir a carne dele, mas não pôde tirar a vida de Jó. Verdade. Sim. Na situação em que me encontrava, não cabia a Deus decidir se eu seria preso. Por mais selvagem e feroz que Satanás fosse, sem a permissão de Deus, ele não poderia fazer o que queria, mesmo se o grande dragão vermelho me prendesse. Se Deus permitisse, eu não fugiria, nem se tentasse. Minha vida estava nas mãos de Deus e Satanás não tinha o que opinar. Certo. Ao pensar nas palavras de Deus, eu ganhei conhecimento de sua autoridade e soberania, e me senti menos tímido e muito mais livre. Quis fazer os arranjos para que os irmãos voltassem logo a viver a vida de igreja. Naquele tempo, Xindim e eu oramos e confiamos em Deus. Entramos em contato com os irmãos e fornecemos apoio. Como resultado, eles começaram a participar das reuniões, a viver sua vida de igreja e a cumprir seus deveres da melhor forma possível. Isso é maravilhoso. Graças a Deus. Quando ganhamos o entendimento da soberania de Deus, crescemos na fé Sim. e somos menos constrangidos em nosso dever. Certo. Sim. Numa situação tão perigosa, se você não orar e confiar em Deus e não ler as suas palavras, será difícil progredir e permanecer firme. Isso mesmo.
Mais tarde, uma irmã que foi presa e liberada me escreveu uma carta, informando-me que fui denunciado. A polícia já sabia que eu era líder e em que vilarejo eu vivia. E até disse que a Secretaria de Segurança já tinha emitido um mandado de prisão. A fim de me localizar, a polícia tinha até levado a irmã até o vilarejo para me identificar. Mas a gravação das câmeras de segurança se perdeu e o plano falhou. Quando eu soube disso, meu coração palpitou e me senti muito angustiado e assustado. Visto que a polícia já tinha tantas informações sobre mim, eu poderia ser preso a qualquer momento. E se fosse preso, eu seria torturado e atormentado. Quanto mais eu pensava, mais assustado ficava. E por um instante caí em fraqueza. Parecia que crer em Deus na terra do grande dragão vermelho era igual a pisar em ovos. Um perigo mortal me esperava a cada passo. Certo. Naquele momento pensei, talvez possa me esconder por um tempo na casa dos meus parentes. Quando as coisas se acalmarem, poderei continuar cumprindo meu dever. Mas então me lembrei de que alguns irmãos estavam tímidos, negativos e fracos, e precisavam de rega e apoio urgentemente. Se eu abandonasse meu posto nesse momento crucial, isso não seria rebelar-me contra Deus e magoá-lo? Sim. Eu estava angustiado e atormentado e não sabia o que fazer. Então orei a Deus, pedindo que Ele me desse fé e força para continuar cumprindo o meu dever. Depois da oração, vi esta passagem das suas palavras. Deus Todo-Poderoso diz: na China continental, o grande dragão vermelho continua sua brutal opressão, prisões e perseguição a crentes em Deus que muitas vezes enfrentam certas circunstâncias perigosas. Por exemplo, o governo realiza buscas sob vários disfarces de pessoas de fé. Quando encontram uma região em que vive um anticristo, qual é a primeira coisa em que o anticristo pensa? Ele não pensa em arranjar adequadamente o trabalho da igreja. Em vez disso, pensa em como escapar dessa situação perigosa. Quando a igreja é confrontada com opressão ou prisões, um anticristo nunca faz o trabalho de arrumar as consequências. Ele não faz planos para os recursos ou o pessoal da igreja que são importantes. Em vez disso, ele inventa todos os tipos de pretextos e desculpas para encontrar um lugar seguro para si mesmo. E tendo-se instalado ali, o assunto está resolvido para ele. Nas profundezas do coração de um anticristo, sua segurança pessoal é de suma importância e é a questão central da qual ele se lembra constantemente de considerar. Ele pensa: de forma alguma posso permitir que algo aconteça comigo. Não posso ser preso, não importa quem mais seja preso. Preciso continuar vivo. Ainda estou esperando a glória que ganharei de Deus quando sua obra for feita. Se me pegarem, serei um Judas. E se eu for um Judas, isso será o meu fim. Não terei um desfecho e serei punido conforme mereço. Uma vez que um anticristo conseguir se instalar seguramente e sentir que nada de ruim acontecerá com ele, que ele não está ameaçado, somente então ele fará algum trabalho superficial. Um anticristo arranja as coisas com muito cuidado, mas isso depende de para quem ele está trabalhando. Se o trabalho for benéfico para ele mesmo, ele o analisará minuciosamente. Mas quando se tratar do trabalho da igreja, ou se tiver alguma coisa a ver com o dever do anticristo, ele mostrará seu egoísmo, sua vileza e sua irresponsabilidade. E ele não tem um pingo de razão ou consciência. É por causa de tal comportamento que ele é caracterizado como um anticristo. Amém. Amém. Deus revelou como os anticristos são especialmente egoístas e sem humanidade.
Eles só se importam com seus interesses e bem-estar, e não se preocupam com o trabalho da igreja. Em períodos calmos, eles passam a impressão de serem apaixonados por seus deveres. Mas diante de sinais de perigo ou de uma situação que possa ser um risco para a sua segurança, escondem-se e abandonam seus deveres. Não importa quanto dano isso cause ao trabalho da igreja e aos irmãos, esses anticristos não se importam. Sim. Percebi que minhas ações eram iguais às de um anticristo. Quando não existia perigo por fora, eu parecia ser capaz de sofrer e de me despender no meu dever. Mas quando as coisas ficavam perigosas, eu recuava. E só pensava em me proteger e em repassar o dever arriscado. Assisti passivamente quando o trabalho da igreja não progrediu e os irmãos ficaram sem vida de igreja. Eu não agi à altura da situação e não fiz o trabalho de igreja. E só caí em mim ao ser disciplinado. Quando soube que eu tinha sido denunciado e que a polícia estava me procurando, eu quis abandonar meu posto e não considerei o trabalho da igreja. Eu era tão egoísta e desprezível e não agia como um crente. Onde estava minha fé em Deus? Essa situação revelou que eu era tão egoísta quanto um anticristo e não tinha nenhuma razão nem consciência. Sempre que estava em perigo, eu queria abandonar meu dever e encontrar um jeito de garantir minha segurança. Eu não tinha nenhuma lealdade a Deus e ele abominava isso. Verdade. Quando não somos confrontados com uma situação difícil, achamos que somos leais e obedientes a Deus. Só quando somos jogados em situações como essa, vemos como nossa fé é fraca e quanto prezamos nossa vida. Sim. Quando percebi isso sobre mim mesmo, senti remorso e culpa. Li nas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: talvez todos vocês se lembrem destas palavras. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Vocês todos ouviram essas palavras antes, mas nenhum de vocês entendeu o seu sentido real. Hoje, vocês estão profundamente conscientes de seu verdadeiro significado. Essas palavras serão cumpridas por Deus durante os últimos dias, e elas serão cumpridas naqueles que foram brutalmente perseguidos pelo grande dragão vermelho na terra na qual ele repousa enrolado. O grande dragão vermelho persegue a Deus e é inimigo dele. E assim, nesta terra, aqueles que creem em Deus são assim sujeitos à humilhação e à opressão. E essas palavras são cumpridas em vocês, este grupo de pessoas, como resultado. Por ter sido iniciada em uma terra que se opõe a Deus, toda a obra de Deus enfrenta obstáculos tremendos, e o cumprimento de muitas de suas palavras leva tempo. Assim, as pessoas são refinadas como resultado das palavras de Deus, o que também é parte do sofrimento. É tremendamente difícil para Deus realizar a sua obra na terra do grande dragão vermelho, mas é por meio dessa dificuldade que Deus realiza um estágio da sua obra, tornando manifestas sua sabedoria e seus feitos maravilhosos, e usando esta oportunidade para completar este grupo de pessoas. É por meio do sofrimento das pessoas, por meio do seu calibre e por meio de todos os caracteres satânicos das pessoas desta terra imunda, que Deus realiza a sua obra de purificação e conquista, para que, a partir daí, ele possa ganhar glória e para que ele possa ganhar aqueles que darão testemunho de seus feitos. Tal é o significado inteiro de todos os sacrifícios que Deus fez por este grupo de pessoas. Amém. Amém. Refletindo sobre as palavras de Deus, entendi as suas intenções.
Era inevitável e também pré-ordenado por Deus que nós crentes que vivemos sob o domínio do Partido Comunista fôssemos sujeitos à perseguição e adversidades. Deus estava usando a perseguição do grande dragão vermelho como meio para aperfeiçoar nosso amor e nossa fé. Certo. Amém. Mas ao deparar-me com uma situação perigosa, eu não busquei a vontade de Deus. Fiquei tímido e assustado, só importei com a minha segurança e nem quis cumprir o meu dever. Vi que minha fé era muito fraca. E em vez de dar testemunho diante de Deus, tornei-me motivo de piada para Satanás. Eu me senti arrependido e endividado. E não quis abandonar meu posto e viver uma existência vil. Eu estava pronto para me submeter e me colocar nas mãos de Deus. Contentei-me em deixar que Deus arranjasse se eu seria preso e se viveria ou morreria. Se eu fosse preso pelo grande dragão vermelho, isso aconteceria com a permissão de Deus. Mesmo que significasse minha morte, daria testemunho de Deus. Se não me prendessem, isso seria devido à misericórdia e à proteção de Deus, e ficaria mais motivado a cumprir meu dever. Sim. Sim. Ao perceber isso, fiquei mais em paz. E meu medo e ansiedade anteriores desapareceram. Antes, eu não entendia por que Deus não destruía o grande dragão vermelho por resistir a ele e perseguir seus crentes. Na verdade, Deus estava usando a perseguição do grande dragão vermelho para aperfeiçoar nosso amor e fé. Sim. Deus é tão sábio. Amém. Sim. Ao experimentar a perseguição do Partido Comunista, vemos seu lado demoníaco. Do contrário, não abandonaríamos, nem o renunciaríamos em nosso coração, e não seríamos firmes na crença em Deus. Certo. Depois disso, eu refleti. Por que eu só considerava meus interesses quando confrontado com o perigo, em vez de obedecer à vontade de Deus? Deparei-me com uma passagem das palavras de Deus. Posso lê-la? Claro. Esta passagem. Todos os humanos corruptos vivem para si mesmos. Cada um por si, e o diabo pega quem fica por último. Esse é o resumo da natureza do homem. As pessoas creem em Deus por causa de si mesmas. Quando se despendem por Deus, eles o fazem por bênçãos. E quando são fiéis, fazem isso por recompensas. Em suma, tudo é feito por bênçãos, recompensas e pela entrada no reino dos céus. Na sociedade, as pessoas trabalham por seu ganho pessoal. E na casa de Deus, eles cumprem um dever por bênçãos. As pessoas renunciam a tudo e suportam muito sofrimento para ganhar bênçãos. Não há melhor evidência da natureza satânica do homem. As pessoas cujos caracteres mudaram são diferentes. Elas sentem que o significado provém de viver segundo a verdade. Que a base de ser humano é submeter-se a Deus, temer a Deus e evitar o mal. Que aceitar a comissão de Deus é uma responsabilidade pré-ordenada. Só os que cumprem seus deveres podem ser chamados de humanos. E os que não podem retribuir o amor de Deus não são humanos. Para eles, viver para si é vazio e carece de significado. Acham que as pessoas deveriam viver para satisfazer a Deus, cumprir bem seu dever e viver uma vida de significado. Mesmo quando for sua vez de morrer, ficarão contentes e saberão que não viveram em vão. Amém. Amém. As palavras de Deus me mostraram que a razão pela qual sempre me protegia em situações perigosas, querendo abandonar meu dever, era porque meu raciocínio foi dominado pelas filosofias de Satanás. Como cada um por si e o demônio pega quem fica por último, deixe as coisas seguirem se não o afetarem, nunca mexa um dedo sem recompensa. Essas filosofias se tornaram parte da minha natureza. E eu sempre agia por interesses próprios. Eu traía a Deus sempre que meus interesses estavam em jogo. Pensei em como, desde que fui àquela igreja, eu só pensava em minha segurança, quando colocado numa situação perigosa. Mesmo sabendo que eu devia apoiar esses irmãos o quanto antes,
para que pudessem ter uma vida de igreja normal. Ainda me escondia, temendo ser preso e torturado, e dava meu trabalho para a minha irmã, sem consideração ao trabalho da igreja ou à segurança da minha irmã. Mesmo vendo que era muito trabalho para ela fazer sozinha, e que os irmãos não conseguiam ter sua vida de igreja, não intervim para cumprir o meu dever. Eu vivia segundo a filosofia de Satanás. Agia de modo egoísta e desprezível e não tinha humanidade, razão ou consciência. Deus salva aqueles que são leais e obedientes a Ele. Os que abandonam seus interesses pessoais e protegem o trabalho da igreja em momentos cruciais. Só essas pessoas obtêm o elogio de Deus. Verdade. Mas, em momentos cruciais, eu abandonava o navio e não era sincero em relação a Deus. Vendo quão egoísta e desprezível eu era, mesmo se escapasse da polícia e vivesse uma existência vil, por que Deus me salvaria? Pensei em como, a fim de salvar a humanidade, Deus encarnou na China e suportou humilhação e sofrimento. Enfrentou um perigo enorme para expressar suas palavras e fazer a sua obra. Foi perseguido e caçado pelo grande dragão vermelho, e rejeitado e caluniado pelo mundo religioso. Mas Deus nunca desistiu de nos salvar. É verdade. Deus deu tudo de si em sua busca para salvar a humanidade. Amém. A essência de Deus é tão bondosa e altruísta. Certo. Sim. E eu não tinha nenhuma sinceridade para com Deus. E ainda vivia conforme a filosofia de Satanás. Era egoísta, desprezível e traiçoeiro. Só considerava a minha segurança ao cumprir o meu dever e não protegia o trabalho da igreja. Se eu não me arrependesse, Deus se cansaria de mim e me expulsaria. Certo. Lembro-me de que Apocalipse diz que os temerosos não podem entrar no reino de Deus. Quanto mais experimentamos, mais vemos que crer em Deus e segui-lo não é brincadeira. Não basta reconhecer a existência de Deus. Se não está disposto a arriscar, não permanecerá firme. É verdade. Verdade. Em meus devocionais, deparei-me com esta passagem. Deus Todo-Poderoso diz: aqueles que servem a Deus deveriam ser os íntimos dele. Deveriam ser agradáveis a Deus e capazes de ter lealdade absoluta a Ele. Quer você haja em privado ou em público, você é capaz de ganhar a alegria de Deus diante dele. É capaz de se manter firme diante dele e, independentemente de como outras pessoas o tratem, você segue sempre a senda que deve seguir e dá todo o cuidado ao fardo de Deus. Somente pessoas assim são íntimas de Deus. Os íntimos de Deus são capazes de servir a Ele diretamente, porque a eles foram dados a grande comissão e o fardo de Deus. Eles são capazes de tornar seu o coração de Deus e de tornar seu o fardo de Deus, sem levar em consideração suas perspectivas futuras. Mesmo quando não tiverem perspectivas e nada tiverem a ganhar, eles sempre acreditarão em Deus com um coração amoroso. Por isso, esse tipo de pessoa é um íntimo de Deus. Os íntimos de Deus são também seus confidentes. Apenas os confidentes de Deus podem compartilhar sua inquietação e seus pensamentos. E ainda que sua carne esteja dolorida e fraca, eles são capazes de suportar a dor e renunciar ao que amam para satisfazer a Deus. Deus dá mais fardos a tais pessoas, e o que Ele deseja fazer se revela no testemunho de tais pessoas. Assim, essas pessoas são agradáveis a Deus, são servas de Deus que são segundo o seu coração. E somente pessoas como essas podem governar com Ele. Você governará com Deus precisamente quando tiver realmente se tornado íntimo de Deus. Amém. Amém.
Por meio das palavras de Deus, entendi que Deus ama aqueles que obedecem à sua vontade e suportam seus fardos. Não importa que situação surja ou que sofrimento suportem. E mesmo que a estrada adiante assuste, eles resistem ao tormento para satisfazer a Deus. E não pensam em seus interesses pessoais. Somente pessoas assim, no fim, serão obtidas por Deus. Sim. Naquele momento crucial, quando a igreja estava enfrentando perseguição, eu sabia que devia obedecer à vontade de Deus, preocupar-me com as preocupações de Deus, teger o trabalho da igreja e cumprir meus deveres e responsabilidades. Sim. Quando percebi isso, eu tomei uma decisão. Não importava o perigo que me esperava, cumpriria bem o meu dever para confortar o coração de Deus. Graças a Deus. Sim. Um dia, eu soube que um líder de uma igreja vizinha foi preso. Os livros da igreja precisavam ser transferidos para outro lugar ou cairiam nas mãos do grande dragão vermelho. Entrei em contato com a irmã Zhang Yi para ajudá-la a transferir os livros. Quando cheguei ao nosso ponto de encontro, ela correu para mim com um olhar nervoso em seu rosto e me disse que tinha sido seguida e que tinha sido difícil despistá-los e pediu que eu transferisse os livros o quanto antes. Quando ouvi isso, com o coração na garganta, fiquei nervoso e assustado. Pensei, a polícia está se escondendo enquanto nós estamos expostos. Se a polícia me rastrear e me prender, eles me espancarão até a morte. Quanto mais eu pensava, mais assustado ficava, querendo que outra pessoa transferisse os livros. Mas então lembrei de que Zhang Yi já tinha marcado um horário para encontrarmos com o gerente dos livros e que não havia tempo de procurar um substituto. Além disso, quanto mais adiássemos a transferência, maior seria o risco. Verdade. Enquanto remoía isso na minha mente, percebi que eu estava sendo tímido. Por isso clamei a Deus para que Ele me desse fé e força. Naquele momento, lembrei-me de outra passagem das palavras de Deus. Aqueles que são leais a Deus sabem bem quando um ambiente é perigoso, mas ainda assim enfrentam o risco e lidam com as consequências. E eles minimizam ao máximo as perdas da casa de Deus antes de se retirarem. Eles não dão prioridade à própria segurança. O que acham disto? As pessoas podem não se importar nem um pouco com a própria segurança? Quem não está ciente dos perigos de seu ambiente? No entanto, você deve assumir riscos a fim de cumprir o seu dever. Esse dever é a sua responsabilidade. Você não deveria dar prioridade à sua segurança pessoal. O trabalho da casa de Deus e aquilo que Deus lhe confia são de suma importância e têm prioridade. Certo. Amém. Amém. Certo. Aqueles que são leais a Deus conseguem obedecer à sua vontade. Não importa quão perigosas sejam as circunstâncias, conseguem arriscar tudo para completar o trabalho Verdade. e cumprir suas responsabilidades. Uhum. Lembrei-me de como, em meus anos de fé, desfrutei de tanta rega e apoio das palavras de Deus. E agora, na hora de cumprir o meu dever, não podia trair minha consciência e ficar olhando enquanto os interesses da igreja eram ameaçados. Por mais perigosas que fossem as circunstâncias, devia encontrar um jeito de transferir os livros. Eu não podia permitir que caíssem nas mãos do grande dragão vermelho. Certo. Lembrei-me das palavras do Senhor Jesus. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Amém. Certo. Mesmo que eu fosse preso e espancado até a morte ao cumprir o meu dever, isso seria significativo e elogiado por Deus. Lembrei-me de como Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por Deus e não se importou com sua vida, dando um testemunho forte e retumbante para Deus. Eu sabia que devia imitar Pedro, ser leal a Deus em qualquer situação e cumprir bem o meu dever para confortar o coração de Deus. Graças a Amém. Deus. Graças a Deus. Depois disso, colaborei com outros irmãos, usamos nossa inteligência para escapar do grande dragão vermelho.
E com a proteção de Deus, conseguimos transferir os livros. Isso é ótimo. Graças a Deus. Graças Graças a a Deus. Deus. Essa experiência é tão boa.